Boa noite. É penta. A seleção volta para casa com a Taça do Mundo. Milhões de brasileiros vibraram, comemoraram e depositaram esperança na conquista da taça. Por que essa paixão nacional pelo futebol? Porque os governos decretam pontos facultativos, escolas não funcionam e o povo parece esquecer de seus problemas? Qual o papel da mídia, especialmente da televisão, na crença de que somos os melhores do mundo? Futebol é nosso papo, hoje aqui no Mídia. Com a gente, o jornalista Jorge Boeri e o sociólogo Timóteo Camacho. Obrigada pela presença de vocês aqui no Mídia. Obrigado. Timóteo, o futebol ele chegou aqui pelo inglês, trazido por inglês Charles Miller em 1894. E daí ele passou a ser o esporte mais popular do nosso país. Por que o brasileiro ele é tão apaixonado por futebol? Recuperando a história, realmente, há momentos que a gente pode localizar, inclusive há mais de 100 anos, tem alguns clubes, do Rio Grande do Sul, do Rio, o Vasco, tem mais de 100 anos. É um esporte que se tornou popular. Acho que, do ponto de vista sociológico, a gente pode entender como uma série de fatores, Um deles, muito lembrado geralmente, é o fato de que é um país de dimensões continentais, de centenas de milhares de campos. É um esporte muito bonito mesmo, então uma série de circunstâncias acabou transformando isso num esporte popular, uma paixão nacional, como se diz, junto com outras, Então eu acho que uma série de fatores, o fato de ser uma bola é uma coisa muito maravilhosa, que é a representação do mundo, E é um esporte coletivo. E, então se tornou popular por uma série de circunstâncias e essa facilidade que a gente tem, Eu sou da fronteira, a gente até brincava, no Brasil, fronteira com o Uruguai, aqui nós temos espaço para muitos estádios. Parece que se inventou o futebol de salão lá no Uruguai, É uma piada meio engraçada, porque lá não tem espaço para tantos estádios, embora os uruguaios sejam os nossos adversários mais próximos, assim, e evidentes, Porque quando o futebol chegou aqui, ele era uma coisa, era assim, de elitizada, Só a classe mais, era importados os materiais dos jogos, E com o passar do tempo ele foi se tornando bem popular. Era elite, sim, sem dúvida nenhuma. Mas logo em seguida, imediatamente, os trabalhadores começaram a se envolver nesse processo. Ele transformou num esporte popular, Porque em seguida os operários, os trabalhadores começaram também a praticar esse esporte, No começo, inclusive, tinha uma dimensão tanto até racista, poucos clubes aceitavam jogadores negros, então era de elite, mas acabou se transformando, como ao contrário de outros espaços, que são populares, acabam se transformando de elite, outros espaços Se popularizou e se tornou essa paixão, se transformou essa paixão, porque na verdade o esporte ele tem um campo específico, Ele acaba tendo outras dimensões que nós vamos discutir aqui hoje, Como diz um sociólogo francês, Pierre Bourdieu, recentemente falecido, há um campo esportivo, propriamente. Então, o futebol, enquanto, do ponto de vista de uma análise sociológica, ele é um esporte. E ele acaba tendo algumas ilações indevidas, que essa utilização político-ideológica e também uma dimensão econômica, que ela acaba assumindo também. Boeri, nós temos os melhores jogadores mais procurados, do mundo, nós somos pentacampeões. Por que ainda se fala hoje na decadência do futebol brasileiro? Bom, sobretudo pela desorganização que ainda impera nas entidades que dirigem o futebol, os clubes de futebol. Basta ver o perfil dos dirigentes brasileiros. Eu costumo dizer que são políticos que só pensam em urnas, em eleições, nos votos, e por isso fazem qualquer coisa. E nessa ânsia de se elegerem, de terem o domínio, terem o poder, eles levam todo mundo para o mesmo buraco, como levaram o futebol brasileiro. Eu costumo dizer também que a CBF ela não mostra a mesma competência para organizar o Campeonato Brasileiro que mostra quando leva uma delegação para a Copa do Mundo. Por quê? Porque quando você promove o Campeonato Brasileiro, você tem que premiar os seus pares, as pessoas, os presidentes de federações que elegeram o presidente da CBF. Então, nessas benesses, há um desvirtuamento muito grande na organização. E aí, se você não tem um campeonato organizado, um campeonato que vive dando problema, clubes indo à justiça a todo momento, requerer os seus direitos,
Qual é a empresa que vai querer se associar a um campeonato bagunçado, a um campeonato de perfil duvidoso? Então, sem dinheiro não se faz futebol. Né? Me permite, Bueri, bom, eu discordaria um pouco da questão de que o futebol brasileiro está decadente. Um futebol que participou das 3 últimas Copas, disputando a final e ganhando 2, eu acho que o futebol, enquanto está, não está decadente. Eu concordo com o Bueri quando ele fala que os dirigentes, evidentemente, se utilizam do futebol, não enquanto político, porque não é que os políticos, em geral, são, na verdade, desonestos todos enquanto está, mas eles utilizam, há uma utilização. Mas, apesar desses problemas, né, o futebol brasileiro não está decadente. Isso ele provou, né, mais uma vez conquistando. Me permito, professor, seriam 2 coisas diferentes. Né? A parte técnica, né, que o brasileiro continua dominando, a técnica, a arte de jogar o futebol, e a parte de organização. Eu acho que ela quis se referir à falência dos clubes da estrutura do futebol brasileiro. Porque todos os nossos jogadores praticamente estão lá fora, na Europa, para buscar melhores salários, melhor condição de vida. E isso não é garantido aqui pelos clubes nem pela CBF. Eu acho que existe essa dualidade, né? A parte técnica continuamos dominando, continuamos jogando melhor. Agora a parte de organização... Bueri? Como fica a ética no futebol aí? Você falando dos clubes, procurando, né? A ética, ela tem... A ética por si só se define, né, em todos os campos, mas no futebol ela tem as variáveis, né? Você precisa ter ética até para fazer uma marcação sobre o adversário, no caso do jogador. Permitir que o seu companheiro jogue bola, que desenvolva a profissão. A ética do dirigente, né, quando vai tentar armar resultados, que isso existe. A ética de um árbitro. Aliás, isso foi muito discutido na Copa do Mundo, né? Em favorecimento à Coreia, principalmente. Então, no futebol, quer dizer, futebol é a reprodução do dia a dia, da vida, né? É a competição exacerbada, é a ética que precisa ser obedecida, né? E eu acho que o torcedor se projeta muito no campo de batalha, que é o futebol, que é uma extensão da vida dele. Ele compensa no futebol, nas vitórias do futebol, as derrotas na vida, no dia a dia. Então, o professor pode falar muito melhor, né, do que eu sobre isso, mas é a extensão da sua ansiedade, da sua necessidade de vencer diante de um quadro como, por exemplo, um quadro social como é o quadro do Brasil. Na época da Copa, assim, o Brasil, ele é um país de chuteiras, né? Você acha que realmente isso favorece a Copa do Mundo? Ele favorece a nacionalidade, nosso nacionalismo? Bom, isso acaba, evidentemente que não. Eu estava querendo dizer exatamente isso, que há um campo esportivo propriamente dito, que nós precisamos entender como está. E ele acaba assumindo outras dimensões, que não deveria, dimensão econômica e dimensão política. A dimensão política, muitas vezes, é a manipulação. O Bueri falou aí dos maus dirigentes, do Ricardo Teixeira, de uma série de outros, né, do senhor Caixa d'Água, do Vasco, uma série de outros dirigentes, e, na verdade, aliás, é um problema. A conquista do Penta, essa euforia toda, pode até obscurecer uma coisa muito interessante que nós estamos fazendo, que é a CPI do futebol. Aliás, o presidente da República recebeu o Ricardo Teixeira como se fosse também um dos heróis, né? Na verdade. Como herói, uma outra questão. Uma coisa é um país da chuteira na medida em que é o esporte mais popular do Brasil e de vários outros países. Nesse sentido, sim, há uma competência do jogador brasileiro pela própria dimensão, pelo treino, pelo uso, pela prática, né? Já nasce praticamente jogando futebol. Essa é uma coisa. Mas a questão da autoestima, a questão de descarregar frustrações, isso aí é uma utilização indevida, que não poderia estar acontecendo. Não tem nada a ver nacionalismo com futebol. Quando existe essa mistura das coisas, isso aí há uma manipulação. E foi muito utilizado. Os governos autoritários utilizam. Mas isso acontece hoje, né? Está acontecendo, inclusive agora, né, de maneira populista, o presidente querendo dimensionar a questão da conquista com a autoestima brasileira, com a economia, com a ideologia. O próprio técnico, Luiz Felipe, né, que ele diz, ele não sou político, ele manifestação, aliás, não há dúvida de que é competente enquanto técnico, mas enquanto opinião política, eu não gosto nem um pouquinho. Ele admira, por exemplo, o Augusto Pinochet, do Chile, né? Então não tem boas posições políticas, né? E ele tentou, inclusive no dia da euforia da Copa, dimensionar essa coisa da camaradagem, da união, como uma fórmula para o Brasil dar certo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Nós não podemos estar misturando. O país da chuteira, sim, é um esporte popular. O Brasil realmente é o melhor, pratica o melhor futebol do mundo, tanto que exporta jogadores, não há dúvida sobre isso. Isso não é um mérito específico do que se pode dar para outras dimensões. É um mérito enquanto esporte, pronto. Há um campo esportivo. E estamos conversados. Fazer disso outras coisas é manipular. Querer tirar lucros econômicos disso, querer tirar dividendos políticos ou ideológicos, é exploração pura própria dos governos autoritários. A ditadura militar fez isso em 70, o Hitler fez na Alemanha, a ditadura argentina fez isso na Copa de 78, né? E agora os governos pretensamente democráticos também estão utilizando. São, na verdade, utilizações indevidas de um campo específico que é o campo esportivo. E esse futebol empresa, esse futebol, você acha que ele pode estar atrapalhando em alguma coisa o futebol arte? Futebol como está agora um negócio? Bom, eu acho que o torcedor, ele tem que saber que, para o torcedor, o futebol é uma diversão, né? Tem que ser colocado como tal. Agora, do pipoqueiro que está na porta do estádio para cima, é negócio. Passou a ser um grande negócio. Pipoqueiro, o cara que vende milho, o cambista que vai comprar o ingresso antes de todo mundo e vende por um preço maior na porta do estádio, e não há repressão para isso, né? Não há fiscalização, porque o torcedor acaba sendo explorado. Então imagina, o bilheteiro, o cara da federação, o jogador, o dirigente, o clube, obrigar o clube a ser empresa é aceitar que o futebol virou definitivamente um negócio. Agora, não precisaria chegar a tanto, bastaria o governo fazer, como está tentando agora, criar normas específicas de responsabilidade na direção dos clubes. O dirigente, a partir de agora, vai responder criminalmente, né, e com seus próprios bens, todo o desvirtuamento da direção do clube de futebol. Então, querer fazer o clube empresa é aceitar o futebol como negócio, mas o governo já viu que não é tão fácil assim transformar os clubes em empresa. Ora, se os clubes são dirigidos por dirigentes amadores, né, que não conseguem se organizar, como fazer com que eles transformem esses clubes em empresa? Seria uma coisa muito utópica, eu acho. Acho que se você criar obrigações, responsabilidades, como agora estão querendo fazer, é o bastante para que o clube possa deslanchar e o futebol ter um pouco mais de organização e responsabilidade. E como que o futebol empresa ele tende aqui a fazer que o torcedor vire um consumidor, né? São lojas especializadas, bares temáticos. Com o que o torcedor perde com isso? Bom, eu acho que o torcedor, ele como você falou, é o consumidor final, é para quem se faz o futebol negócio, né? Agora, a gente não pode deixar de mais uma vez, ressaltar que para o torcedor o futebol é entretenimento, é uma grande diversão. Agora, para se organizar essa diversão é que se quis se transformar o clube em empresa. Eu gostaria de divergir do Jorge Boeri sobre essa questão, porque, mais uma vez, é uma utilização indevida. Se o futebol se transforma em empresa, significa visar o lucro para as pessoas que vivem, não no futebol, mas do futebol, né? O espetáculo se transforma em empresa. O futebol brasileiro, independente de ser profissional ou amador, ele sempre foi, de um bom tempo para cá, né? 58 não era tão profissionalizado como hoje. E nós não podemos competir com os clubes europeus, como o Barcelona, como os clubes ingleses, o Manchester, como os clubes italianos, a Inter de Milão, desse ponto de vista. Então, eu acho que a saída não é, na minha opinião, né, transformar em empresa, mas é preservar o aspecto... Eu não defendi a transformação, eu estou passando para ela um cenário do que está acontecendo. Né? Tanto que o governo já desistiu de fazer isso, de transformar em clube empresa. Está apenas criando responsabilidade para organizar um pouco a bagunça, né? Sim, espero que isso vá para frente, não é, Jorge? Porque, na verdade, é um projeto, né? Espero que não se interrompa a CPI, se retome, né? Claro. Porque, na verdade, agora a euforia do Penta, eu acho que você concorda comigo, ela vai obscurecer um pouco, né? Então, tanto que o Ricardo Teixeira volta como um dos heróis também do Penta e, muito provavelmente, na memória brasileira, que nós temos de esquecer das coisas, nós vamos esquecer de fazer, na verdade, as investigações, tanto no parlamento como na justiça, como nesse caso de polícia mesmo, das corrupções evidentes que aconteceram.
da utilização, do mau uso do esporte, do ponto de vista econômico e do ponto de vista político. Há uma questão muito perigosa que acontece, independentemente da conquista do Penta ou não, é que existe uma chamada bancada da bola em Brasília. Essa bancada é formada por políticos que são financiados pelas pessoas ligadas ao futebol, pelos poderosos do futebol. Então, qualquer movimento contra os interesses do futebol, digo a CBF e as pessoas que vivem da CBF, essa bancada da bola se incumbe de obstacular qualquer tipo de ação. Então, por isso que até hoje a CPI não deu em nada. Porque, independentemente do Penta, o Ricardo Teixeira tem um poder econômico muito grande e isso aí vai se expandindo em outros segmentos e chega até Brasília, chega até o Planalto. Os interesses estão muito misturados da política com o futebol e é difícil você separar hoje em dia. E até o Poder Judiciário. Também, principalmente. Você tem razão. Principalmente. Assim como tem a bancada da bola, tem outras bancadas também. Tem a bancada da UDR, né? Tem a bancada evangélica. Nós vamos agora para o intervalinho, daqui a pouco a gente continua com esse papo. A gente volta já já, aguardem. O universo sonoro levado a sério em um bate-papo descontraído e inteligente. Tudo isso na Garagem, seu programa quinzenal, domingo, às 9h30 da noite. Uma realização TV Faesa. O Mídia de hoje conversa sobre futebol com Bueri, jornalista esportivo da TV Gazeta, e com o sociólogo Timóteo Camacho. Timóteo, o que você achou do presidente ter decretado pontos facultativos na terça-feira, que era a chegada da seleção, para o Rio, para São Paulo, Brasília, e até mesmo durante os jogos, né? Que nós não tínhamos aulas nos dias dos jogos, foram pontos facultativos também de trabalho. Acho que isso é mais uma forma de manipulação, de querer dividir, né, indevidamente, né, a glória dos atletas, né? Especialmente quando se decretou ponto facultativo nas repartições públicas na universidade, nos dias que os jogos eram de madrugada, né? Então, durante a manhã inteira não tinha atividade. Na UFS, por exemplo, não tinha aula, quando, na verdade, os jogos eram às 3h30 da manhã. É uma exploração indevida, né? Uma tentativa de se promover, né, com o êxito dos outros, na verdade. E acho que isso aí é inconcebível, é muito crítico. É uma forma demagógica do governo querer, na verdade, ocupar o espaço que nem é bem propriamente dele e também dividir um certo heroísmo indevido dos jogadores e do técnico. Inclusive quando eles foram condecorados, né, na chegada. Pois essa condecoração é uma outra questão. Dá uma condecoração como herói, dá uma dimensão extra esporte também. Na verdade, e a imprensa esportiva também é responsável por isso, porque também nós estávamos discutindo no outro bloco a questão da exploração. Evidentemente que parte da imprensa esportiva também se utiliza, e também as grandes redes de televisão lucram muito com o evento de futebol. O atleta, tanto, né, os atletas de outros esportes, né, do tênis, como o Guga, com outros, eles não são heróis, são atletas, né? E eles não devem ser tratados como heróis e condecorados com medalhas de honra, né? Porque, na verdade, essa questão de heroísmo, né, há quem diga que feliz o povo que não tem heróis, na verdade. Herói significa uma batalha, transforma-se muitas vezes o futebol numa batalha, numa guerra. Aliás, os próprios termos utilizados, né, o artilheiro, em vez de se chamar o gol de ouro, se chama morte súbita, né? É uma ilação indevida, na verdade. Os jogadores não são heróis, eles são profissionais, não fazem mais que a obrigação deles, são bons jogadores, né? Merecem aplausos sem dúvida nenhuma, uma satisfação para nós que gostamos do esporte, mas é uma utilização, uma manipulação do esporte, está distribuindo medalha, está chamando de heróis, e nesse sentido, evidentemente que a imprensa também tem a sua responsabilidade, né? De extrapolar o vínculo especificamente esportivo. O que você acha, Bueri? Bom, eu acho que o jornalismo esportivo ele tem que ter primeiro equilíbrio, né? É claro que existe o esporte show, que é o esporte para a TV, principalmente. Agora, jornalismo é uma coisa que de que se espera, né? O que o torcedor espera do jornalista na cobertura de uma Copa? Que ele vá lá, que ele noticie,
né, que ele tenha poder de comentar o que está certo e o que está errado, porque depois da Copa do Mundo começou a se fazer uma caça às bruxas, né, sobre quem estava certo, quem estava errado no jornalismo esportivo, quem falou o quê. Eu acho que a crítica que foi feita ao Filipão, aos atletas, à seleção, a crítica ajudou também o Brasil a vencer a Copa. Evidentemente que sim, porque a virtude maior do técnico da seleção foi ter escutado, né, mudado o rumo no meio da Copa, porque como estava o time, o Brasil não iria vencer. Então, dentro da mídia esportiva existe uma coisa chamada crítica, poder de crítica, isenção, noticiário, e existe a mídia que faz show, né? Então a mídia que faz show é mais parecida com o futebol negócio, né? Futebol empresa que se quer colocar. Então é um leque muito grande, onde o jornalismo esportivo verdadeiro, ele tem que apenas obedecer aquelas regras básicas de informar e de criticar e de comentar. Então você acha que a mídia ela contribui para a espetacularização no futebol? Aí eu vou falar do outro lado. O torcedor já não espera esse tipo de coisa, né? Por exemplo, o professor falou sobre os feriados. Aí você vê no seu condomínio, na sua comunidade, as pessoas já esperando esse feriado. Quer dizer, um tipo de coisa que já está enraizada, né, no povo brasileiro, né? No que transformaram esse povo ao longo da história? Povo que adora uma folguinha, povo que adora um feriado, povo que está alegre com a seleção e já fica pensando que segunda-feira e terça não tem que ir trabalhar. Nós temos que fazer, de alguma forma, uma correção de rumo, né? Separar o esporte disso tudo aí é hoje um pouco difícil. Mas é preciso também, né? Porque nós temos a tradição também na cultura, né, do não trabalho, na verdade. Qualquer circunstância, qualquer situação é motivo para parar as atividades, né? Então essa questão, sabe, da folga, do não trabalho, do atraso, eu acho que fica muitas vezes estimulado, né? Eu acho que poderia ser um pouco mais dimensionada essa questão de estar com excesso de feriados, na verdade, que é uma forma de manipular, que são as autoridades que acabam, né, cedendo muitas vezes às pressões, mas também aproveitando para tirar um pouco, como se diz, entre aspas, uma lasquinha daquilo que não é o seu espaço específico. Né? Professor, o Brasil é penta, o povo está em festa, mas enquanto isso, aconteceram algumas coisas, a passagem do ônibus aumentou, outras coisas aconteceram durante a Copa. O que você acha? Você acha que o povo já está cansado de discutir, já está vivendo tanto faz? Eu penso que houve, parece, um pouco de esperteza. Quando se aumentou a gasolina, se aumentou a passagem, vamos na calada da noite, né? Aproveitando a euforia. Isso não é a primeira vez que acontece, né? Ainda mais nesse momento que o Brasil está passando por uma crise, por um ataque especulativo aí, a nível internacional, a queda das bolsas, a elevação do dólar, que tragicamente, né, o dólar está caindo frente ao euro, né? Mas como nós somos um país cuja moeda é vinculada ao dólar, nós perdemos duplamente, frente ao dólar e frente ao euro, né? Então, sem dúvida nenhuma que as autoridades aproveitaram esse momento também para, malandramente, né, autorizar alguns aumentos, também na gasolina, que mais uma vez vem, e especialmente no caso dos combustíveis, que tem uma forma de redimensionamento de outros aumentos, né? E foi também, é muito criticável essa situação, aproveitar, não é, o momento de euforia para anunciar os aumentos que já estavam previstos, né? Foi uma esperteza. Todos nós brasileiros, nós somos um pouquinho técnicos, né? Queremos dar opinião, indicar os jogadores, inclusive o presidente. Ele falou que pediu a ida do Romário para a Copa. Você não acha que isso é muita esperteza, muita astúcia do governo para poder direcionar o assunto para onde eles estão querendo? O povo todo pedia Romário, o presidente populista pediu Romário também. A leitura é muito simples, né? Ele quis apenas acompanhar o que o povo estava dizendo para ganhar popularidade. Eu acho que é por aí. Se bem que eu também queria o Romário. Tecnicamente, eu acho que ele tinha chance de estar na delegação. Se ia ser titular ou não, é outra questão. Mas a levar o Luizão e deixar o Romário, né? Eu levaria o Romário. Agora, que o presidente embarcou no populismo, não tenha dúvida.
Aí eu vou querer dar uma opinião, que é mais um palpite técnico, que o Jorge Bueno, evidentemente, entende mais que eu, né? Mas eu acho que essa questão do Romário é uma questão que estava vinculada à própria forma como o Luiz Felipe encaminhou as coisas. Provavelmente o Romário não caberia nesse esquema dele, porque ele é uma estrela, na verdade. Dificilmente ele iria concordar com ficar num lugar que não fosse o espaço de titular, né? Talvez então, teria alguém que pudesse contestar em algum momento, né? Ele não queria isso. Então essa forma que o Luiz Felipe, que é um pouco autoritário, mas que diz respeito ao jeito gaúcho de ser, né? Aquela família, aquela organização, ele conseguiu realmente, nesse sentido, ele é um técnico competente, né? Claro que eu não tenho nada a ver, me interessa também as opiniões políticas do Luiz Felipe e a pretensa preocupação dele em transformar isso em outra coisa, né? Mas enquanto técnico ele já mostrou competência, né? Tanto no Grêmio como nos clubes onde ele passou, no Palmeiras, né? Ele é um técnico competente e eficiente e o Romário não caberia, eu acho, nessa. Agora o Fernando Henrique pedindo o Romário, evidentemente, como o Buer falou, também falar a voz do povo, digamos assim. E falando de eleição um pouco, é Copa do Mundo, mas também é ano de eleição. Você acha que de alguma forma o Brasil ter ganhado o Penta pode mudar um pouco também esse foco das eleições para o futebol? Como é que é isso? Eu acho que não, porque o povo também, né, a cultura popular, pode até viver momentos de euforia, mas no fundo tem uma sabedoria. O povo não confunde as coisas. O povo sabe, no fundo, escolher, na verdade, o correto. Ou pelo menos tem aprendido cada vez mais, né? E as eleições estão um pouco distantes. E a memória brasileira é um pouco frágil, né? Logo a gente vai esquecer isso daí. É evidente que os candidatos vão querer se utilizar, né? Vão querer, na verdade, usar. Mas eu acho que não tem uma influência direta. Estatisticamente desprezível, eu penso. Não vai influir no resultado das eleições, na minha opinião. E assim, times do mundo inteiro eles estão faturando milhões com futebol. E a participação do Brasil ainda é pequena, é menos de 1%. Porque se nós somos o país do futebol, essa participação ainda é tão reduzida. Nós voltamos àquele assunto inicial da organização do futebol brasileiro, que ainda é capenga, né? Você tem dirigentes amadores e clubes que precisam se tornar profissionais. O jogador de futebol é profissional. Por exemplo, o Flamengo quer pagar, e não pode, 400 mil reais ao Petkovic para ele voltar a jogar. E o Flamengo não tem essa condição, enquanto o clube não tem. Outro disparate, o Flamengo é o clube que tem 30 milhões de simpatizantes no país e vive cheio de dívidas, vive atolado em dívidas. Então ele não consegue se organizar para existir enquanto clube de futebol. Pode existir em um momento como time, vitorioso ou não, mas como clube e todas as suas estruturas, o Flamengo não consegue se organizar, como a maioria dos clubes brasileiros. Um pouco disso aí acontece em São Paulo, né? Um pouco agora no Sul, né? Em Curitiba e em Porto Alegre, mas os grandes clubes populares do Brasil não conseguem se organizar ao ponto de poder competir com o Manchester United, com o Barcelona, com o Real Madrid, com os clubes da Itália, com a Inter de Milão, por exemplo. E você, como jornalista esportivo, já deve ter escutado, comentarista, né? Já deve ter escutado muitas histórias curiosas sobre futebol. Conta uma pra gente. De que você quer? É uma história que você tenha presenciado ou comentado, que tenha sido mais interessante, assim, do seu ponto de vista. Histórias de futebol acontecem muitas, né? E a gente vive lendo alguns livros de histórias de futebol, como aquela do Garrincha, por exemplo, que estava numa boate na Suécia e o chefe da delegação desesperado atrás dele porque tinha jogo no outro dia. E esse cara chega na boate, acho que foi o Paulo Machado de Carvalho, chega na boate, Mané, você aqui? Aí o Mané olha para ele e diz, doutor, não sabia que o senhor gostava também não da boate. Tem a história do Galvão Bueno, por exemplo, que transmitindo o jogo da Copa do Mundo no centro de imprensa, ele achando que estava transmitindo um determinado jogo, e era outro. Né? Ele tinha a ficha de um jogo na mão, e o que ele via era outro jogo. E no meio da transmissão ele teve que mudar tudo, pedir desculpa e dizer que não era aquele jogo que ele estava falando. Então, as histórias do futebol são muitas, né? O futebol já foi mais folclórico, né? Acho que esse lado profissional está tirando muito o romantismo
do futebol. Agora, aquela história do Vampeta rolar ontem na rampa lá no Palácio do Planalto vai ficar para a história. Né? O Vampeta tomou umas e outras a mais, né? E quis brincar ali e fazer a macaquice dele. Antes da gente acabar, fala rapidinho pra gente o que o futebol representa para o país hoje. Um esporte muito popular, né? Mostra que o Brasil é onde se pratica o melhor futebol do mundo e é favorito de novo na Copa da Alemanha. Provavelmente vamos ter uma final Brasil e Alemanha com o hexacampeonato conquistado lá em Berlim. Né? Eu acho que representa isso, apenas um esporte. Acaba representando, tendo outras dimensões em função do uso indevido, tanto do ponto de vista econômico, como político, como ideológico. E para você, Bueri? Eu acho também, eu acho que o futebol tem que ser encarado como futebol. Às vezes na redação as pessoas me acham muito frio quando eu estou assistindo os jogos da seleção, mas é a minha função analisar, né? Eu não posso me envolver totalmente na paixão do torcedor. Mas eu acho que o futebol vai continuar sendo isso aí. Agora, eu acho que o povo também quer se projetar através do esporte como uma área de batalha vitoriosa, né? Isso aí vai ser um dilema que a gente vai ter que conversar na sociologia e no jornalismo esportivo pro resto da vida. Obrigada pela presença de vocês aqui. Infelizmente, nosso tempo acabou. O Mídia hoje falou sobre futebol. Uma boa noite para você e até o próximo programa. Ai, tava acabando.